Bom, hoje a gente está aqui com outro videozinho rápido, lembrando também que eu já estou a editar o vídeo de eventos do Kingdom Hearts Birth by Sleep, mas só que hoje eu quero mostrar para vocês uma dica muito básica, que é o seguinte. Eu estou com esse meu projeto aqui do meu webcomic, caso vocês não saibam, eu tenho um webcomic, aqui tá aqui para mostrar para vocês, ó, esboço, line art e tal. Só que o meu último vídeo sobre iluminação, cel shading, caramba, eu acho que eu deixei um pouco a desejar com relação a alguns aspectos. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um esquema que na verdade é a mesma coisa que eu expliquei no último vídeo, só que agora mostrando aqui mais no processo do cel shading e não da filtragem da imagem para fazer ele parecer um anime. Inclusive, se for para fazer aqui uma diferença, me dá um minutinho só que eu vou mostrar pra vocês com relação à questão do processo de filtragem, só para você entender o porquê que eu faço isso, vocês vão ver aqui rapidinho, me dá um minuto. Bom, eu peguei aqui rapidinho, deixa eu só fazer uma coisinha antes. Eu vou ativar isso aqui, eu vou desativar isso. Ó, esse aqui é um dos rows ou páginas que eu fiz, pronto. E esse aqui é ele filtrado. Se você comparar um com o outro, você vai ver que esse aqui tem aquele aspecto vibracional que animações geralmente tem quando elas estão sendo transmitidas, né? Porque a ideia que eu quero fazer é que cada meu quadrinho ele tenha um aspecto de anime e tal. Mas o ponto não é esse. Eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu vim aqui para falar sobre essa coisa aqui de desenho, que é o seguinte. Esse esquema de cel shading que eu faço, inclusive para a iluminação, eu consigo até só por meio de troca de cores mudar a ambientação dele. E aí eu vou explicar pra vocês mais ou menos o processo de como fazer esse esquema, tá bom? Então é o seguinte. Aqui tá as camadas que eu vou desativar, tá? E a gente vai fazer um do zero de novo, tá? Eu vou ativar aqui e é o seguinte. Quando você for fazer o cel shading, a ideia é que você tenha que... Assim, qual que é o princípio do cel shading? É você cortar a parte da sombra que vai ser majoritariamente desfocada, assim, na intenção de dar um aspecto mais volumétrico a ela, né? A gente poderia fazer mais ou menos nesse aspecto assim, e deixar tudo aquilo que é projetado permanece, tudo aquilo que é volumétrico fica esfumaçado, né? Ou em degradê, né? Ou em gradiente. A ideia não é essa, a ideia é você comprimir esse gradiente e você, através de uma cor sólida, você passar essa ideia. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou abrir uma outra camada aqui, na real, abrir aqui, e eu vou fazer só um exemplo para vocês. No caso eu vou deixar outra que eu vou usar como base, mas eu vou refazer aqui no rosto dela, porque eu acho que serve já de exemplo. Nessa parte do pescoço também, vai. Deixa eu só pegar a cor aqui que eu tinha usado antes. Beleza. A ideia é você fazer o seguinte. Primeiro você vai começar a fazer as sombras dos pontos mais óbvios, que é onde ela está sendo projetada, e a luz está vindo assim, ó. Deixa eu dizer assim, ó, rapidinho. A luz seria mais ou menos aqui, esse círculo, e aí ela está fazendo esse movimento para cá. Ela está focando nessa direção, né? Mais ou menos nesse aspecto, né? Mas o ponto é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a camada da sombra que eu estou fazendo, voltar para a cor. A gente vai primeiro se preocupar com as que são de projeção, ou seja, que essa mecha está projetando na cabeça dela, né? Que essa aqui está fazendo nessa parte do rosto dela, que o pescoço faz, ou melhor, que a cabeça faz no pescoço dela. Essa base aqui do nariz, porque o nariz ele tem esse formato. E aí a ideia é o seguinte, um jeito de você perceber depois as formas volumétricas, porque eu já fiz a maioria das projetadas, como você vai entender? É você tentar pegar e enxergar os espaços tridimensionais do rosto, né? Você entender mais ou menos onde o rosto faz. Então, por exemplo, na verdade você pode encontrar até na internet alguns esquemas de faces do rosto, inclusive, mais um minutinho só, vou pegar uma aqui para mostrar para vocês o que eu estou dizendo. Aqui, ó, procurei aqui na internet rapidinho e eu já achei aqui desse site que é muito bom, que é do ArtStation, desse artista que é o William Nguyen, acho que é assim que pronunciou o nome dele. Bom, enfim, esse é o nome do rapaz aqui, da pessoa. E esse aqui é o modelo em específico. Eu acho que meu computador deve ser muito merda e ele não está produzindo a luz que deveria produzir. Que é... Isso aqui é um objeto 3D que eu posso interagir e tal. Só que por algum motivo essa porcaria não está funcionando no meu computador. Mas aqui tem algumas fotos de referência.
A ideia é você entender que a estrutura facial tem essas faces aqui, entendeu? Se a gente for simplificar ela, ela tem essas faces específicas e tal. E aí é claro que dependendo do estilo do artista, do estilo da sua arte, você pode, né, alterar. Por exemplo, meus narizes eles são muito pontudinhos, nem todos eles vão ter esta face reta aqui, ó. No nariz do personagem que vocês estão vendo aqui, no meu caso, só alguns personagens têm isso, depende muito dele. E você vê que aqui tem outras faces aqui que vão alterando. O olho do meu personagem geralmente é maior, né? Mas a ideia é o seguinte, se você entende, e quando eu digo entender, não é replicar necessariamente, nem você desenhar uma cabeça realista e fazer. Mas é você colocar isso na sua mente e você entender mais ou menos que muitas vezes você ter essa noção tridimensional vai te facilitar um pouco no seu trabalho. E aí, é claro, você pode apagar algumas dessas faces na sua mente na hora que você for trabalhar. Em outros momentos você pode utilizar ela como referência. Aqui embaixo tem um GIF, ó, que é bem interessante. Está mostrando ó, como que a direção da luz afeta. A gente vai usar essa noção para fazer o cel shading, tá bom? Como está mostrando aqui na imagem, deve estar um pouco bugado por causa da gravação, mas enfim. Voltando aqui ao que interessa, e a gente vai produzir ela para cá, entendeu? Mas por que a gente sempre começa com as sombras projetadas? Porque elas não têm muita consideração a face que ela está batendo, porque é um objeto produzindo em outro. Agora, a sombra volumétrica a gente vai ter que levar em consideração isso. Então, por exemplo, eu sei que tem uma superfície aqui, aí eu posso fazer uma sombrinha aqui, só para dar um leve chablau aqui. Eu sei que vai ter uma face mais ou menos aqui, eu sei que tem outra aqui também, eu sei que uma aqui, ó, que tem essa parte aqui, vai estar iluminada, aqui no lado do nariz não, eu sei que aqui no lábio não vai ter. Eu poderia até fazer assim, ó, por exemplo, aqui eu sei que vai estar apagado, e fazer esse movimento aqui, ó. E apagar aqui também, deixar mais assombrado, né? E eu poderia fazer desse jeito. Só que aí seria a luz muito mais de um lado do outro. No caso, eu não quero fazer assim. Eu vou fazer aqui na boca dela. E aí eu vou fazer desse lado, vou fazer nessa parte aqui do olho também. Aqui tem uma face também dessa sombra. E aí eu posso fazer aqui desse jeito. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar essa parte aqui porque tem uma face aqui também. E aqui eu vou fazer outra. Enfim, a gente vai resultar num jeito ali bem parecido com o outro. Para o resto dos objetos, também é a mesma coisa. Então é importante que você tenha um pouco essa noção da tridimensionalidade do objeto. Você tendo essa noção, você consegue fazer essa parte aqui da sombra com muita praticidade. O ponto é, aqui é só um passo. Eu vou ligar aqui a minha de novo, e inclusive tem esse efeitinho aqui, ó. Esse efeitinho que vocês estão vendo que é esse leve brilho é basicamente uma camada por cima utilizando o modo Shine ou adição, usando essa cor aqui. Se você estiver interessado, ó, o código hexadecimal dela é FF7B79, ou vocês podem pegar aqui do RGB aqui, ó, que é 255123121. Enfim, por cima aí você pega um airbrush, você coloca em modo clipping aqui por cima da sombra e passa só na borda de leve, porque a borda é onde a sombra encontra a parte iluminada do rosto, que é o que a gente chama de base ou meio tom, mid-tone. E enfim, é só para dar esse chablau aqui na sombra, porque dá um leve efeito ali como se de fato a luz não estivesse só, não é só uma coisa desenhada, tem ali um certo efeito físico. E isso é uma coisa que realmente acontece dentro ali do que a gente entende por luz, né? Como que a luz funciona. Uma vez que a gente tem essa parte, a gente vai para iluminação, tá bom? E aí aqui, eu deixei tudo desativado, vou ativar de novo. Eu vou explicar para vocês o que cada uma dessas camadas. A primeira é uma camada de, a gente pode chamar tanto de oclusão de ambiente, que na verdade oclusão de ambiente é outra coisa, que é o seguinte, um aspecto também que é legal que você pode fazer na sombra é isso aqui, ó. Você pode vir aqui, copiar ela, eu vou colocar, e a de baixo, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a de baixo, eu vou dar um blur leve nela, só pra dar esse aspectozinho. Fica legal, tá? Algumas animações fazem isso, mas eu não vou fazer, eu quero ter um aspecto mais sólido. Em inglês eles usam o termo crisp, que é essa coisa bem retinha, bem delimitada. E aí isso pode se encaixar como que a gente chama também de oclusão de ambiente. Mas tem também a outra questão que é a ambientação do personagem, que é você colocar ele dentro da atmosfera que ele se encontra.
Por exemplo, esse background aqui é um céu, né? Um céu ensolarado de um dia claro. E é a cor do céu da pressão que é resultado da pressão atmosférica, né, com relação aos gases que tem na nossa dimensão, enfim, toda aquela coisa. Eu pego essa cor aqui e aí eu coloco ela por cima de tudo em modo multiply, que é se colocar modo normal, ó, some ela. Só que aí se eu colocar no modo multiply, fica bem escuro. A ideia é que eu quero deixar só um pouquinho, então nesse porcentagem aqui de 27%, 20%, a ideia é você pegar o caso. Porque como é você pegar pelo teste, né? Porque a ideia é um dia ensolarado, então eu não posso deixar muito escuro. Se fosse, sei lá, uma caverna fria, eu posso deixar assim. Mas é só o céu claro. Depois, tem a camada de luz mesmo, que é a luz principal que está interagindo com o personagem. E por último, eu faço um ring lightzinho, usando aqui um brushzinho especial que eu tenho, que tem uma textura que eu acho interessante, para dar um leve efeito. E pronto, a gente tem aqui a iluminação. E aí eu posso simplesmente alterar a cor dessas camadas para trocar um elemento. Né? O elemento não, né? O ambiente em que ele se encontra, para dar aquela ambientação legal. Aqui eu simplesmente coloquei, na camada que é em Multiply, eu coloquei a cor desse fundo, que é essa cor aqui. A luz eu troquei por uma luz que está mais alinhado com essa cor aqui, que é um lilás claro meio acinzentado, que seria uma cor assim da lua desse dia, para o ambiente desse dia. E por último eu coloquei uma cor meio rosa, meio roxa aqui no fundo, tá? Só que eu vou fazer agora para vocês junto acompanhando, tudo bem? E a gente vai fazer o do dia. E por que o do dia? Porque o do dia geralmente é o mais básico e portanto geralmente é o que fica mais sem graça. Então a ideia é você ter mais ou menos uma noção do que você está fazendo. E aí a gente tem dois processos aqui. Eu vou pegar aqui uma cor de um sol, que o sol ele é meio amarelado, meio alaranjado, mas no modo shine ou adição já vai dar o aspecto de brilho que a gente quer, ó, de interação. Se eu só desativar, ó, deixar normal, ó, fica assim. No modo shine fica assim. O ponto é o seguinte, a gente pode começar pelos highlights principais, que são as partes mais que não precisa ser muito, não precisa ser, não cobrir muitas áreas, porque a ideia do cel shading é você comprimir, como eu falei, é você comprimir a sombra e o gradiente para você tirar o aspecto de gradiente dele, para você só focar naquilo que é mais direto e sólido. Então a maior parte das cores vai ser aquilo que é o meio tom ou a base que a gente chama, que é a cor que está embaixo, que é a cor sólida, a base de tudo, que é sem isso tudo aqui, ó, é essa parte que é sem toda essa parte por cima. Isso aqui, ó. Né? Mas é o seguinte, a gente pode começar por aqui. E aí depois que a gente faz isso aqui, eu vou fazer no desenho todo dessa vez, vai. E a gente pode fazer toda essa parte primeiro. Inclusive a maior parte das animações 2D, especialmente animes, vão ter isso. Eu vou deixar assim porque eu acho que já tá bom. E aí eu vou pegar um blurzinho só pra dar uma dissolvida, porque aí dá a impressão de que a luz tá brilhando bastante. Ah, Guilherme, mas a ideia não é você tirar o aspecto de gradiente? Sim, para aquilo que vai se mover mais, né? A luz ela se move, só que como elas são linhas, você geralmente em animação digital, você vai passar ali um filtro nela e esse filtro vai dar ele vai ser feito em cima da camada como um todo, e aí já dá um aspecto mais interessante, né? Mas a ideia é que o ponto principal é você evitar fazer coisas com muito gradiente, que nem a sombra, ela é desenhada também no digital, né? Isso aqui é desenhado na hora, frame a frame. Então é melhor evitar fazer com muito... Lembrando que isso aqui é um cel shade dentro da ideia de fazer algo que lembre uma animação 2D. Isso aqui não vai ser animado, então whatever, eu posso colocar quantos detalhes eu quiser, porque é um quadro parado. Mas dentro de uma lógica de que isso aqui fosse um frame de uma animação, tudo isso aqui deveria ser feito de forma a facilitar o processo de animação. Ou seja, a camada aqui da sombra, essa camada aqui, ela também seria desenhada à mão conforme o personagem se movimenta, e aí a sombra se distorce de modo a dar a impressão de que o personagem está se movendo naquele ambiente. Os highlights geralmente são linhas, então é mais fácil. E aí, como é uma camada que você passa só um filtrozão que dá um blur, já dá esse aspecto. Inclusive é interessante até falar que, por exemplo, o filme Dragon Ball Super Broly,
Ele foi feito pelo... Eu não lembro qual que é o nome do diretor de animação, mas ele foi o mesmo diretor de animação que depois desse filme foi entrar nas produções do arco de Wano de One Piece, da animação, né, do anime. E se você comparar a animação de One Piece lá feita pela Toei Animation antes do arco de Wano, ela tem uma estética. E aí o que esse cara entendeu? Ele fez um filtro lá pelo After Effects junto com os técnicos do time dele, um filtro a qual você fazia uma line art, porque ó, minha line art, que é essa aqui, ó, ela é feita com esse brush aqui, que ó, eu chamo de S-Pen porque é Super Pen, porque fica muito legal, mas eu também tenho essa G-Pen tradicional. Que a ideia é você simular uma textura de coisa, né, de uma pena G. Só que existe também, em alguns casos, pessoas que fazem line art de 1 pixel binária, que é isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Tá vendo que ela é toda pixelada? Vou até fazendo uma outra aba pra você entender. O filme de Dragon Ball Super, ele foi feito com linhas de 1 pixel como esse aqui. Depois era feito um filtro por cima que fazia um processo mais ou menos desse, como se fosse um blur com outras misturas e engordar alguns pixels em algumas partes. Tudo isso através de um processo de efeito digital que transformava essa linha binária, essa linha de pixel, numa linha mais ou menos como essa. Por isso que o filme do Dragon Ball Super tem uma line art durante os frames de que parece que ela foi feita à mão, com variação de peso e tal. Isso dá uma mega numa dinâmica. Então a questão é a seguinte: na arte digital, para animação digital, tudo é jogo, né? Você tem diversas ferramentas que são fáceis de trabalhar. Mas no caso, se fosse tradicional, não seria tão fácil. A ideia é o seguinte: eu posso já parar aqui com esse line art aqui, ó. Com esse highlight fica legal. Só que também tem a outra parte que é um segundo tom de luz que fica bem interessante, só que geralmente ele é mais expansivo. E aí ele geralmente cobre maior parte, porque é como se fosse a dissolução da luz, né? E dá um pouco mais de profundidade pro desenho. É claro que ele não vai ficar assim, né? Porque senão vai se perder. Então a ideia é você pegar isso aqui e você deixar mais ou menos ali uns 15%, acho que tá bom. E aí a ideia, eu vou deixar na real em 100% só pra mim ver onde eu marquei as áreas, tá bom? E aí é você usar a mesma coisa que você usou, a mesma ideia que você usou das faces do personagem, você usar aqui também. Então, por exemplo, você que tem uma face aqui, então eu vou fazer, só que de novo, eu não quero que a luz cubra ela toda, então eu vou fazer só um pouco, tá? Na real, acho que eu vou fazer aqui tudo. Aí aqui, eu sei que tem uma parte aqui da bochecha dela que é aqui em cima, né? Que inclusive tá aqui refletindo. Eu posso fazer uma parte aqui. E eu sei que o osso dela também faz aqui, então eu posso fazer assim, ó. Só que eu não quero que chegue até aqui embaixo, então eu vou fazer só assim. Olha aqui também. No cabelo, né? São as tiras de cabelo, as mechas, então eu posso fazer com mais variação. Na armadura, como tá branca a armadura, eu não vou nem tentar. Eu sei que aqui no peito tem uma parte aqui do músculo do peitoral que faz esse movimento aqui. E aí o que eu sei também tem, isso aqui é uma grande face também, tem uma que é aqui, tem outra que é aqui, outra aqui também, aí tem uma que ela é grande aqui nessa parte, então eu vou fazer nesse lado aqui porque é onde eu sei que a luz está batendo. E ela vai ser assim, e ela só vai chegar até aqui porque aqui já é sombra, né? A partir daqui eu posso pegar o blur e nessa parte eu me permito usar bastante o blur para dar a dissolvida onde eu quero que seja realmente esse movimento. Aqui eu quero deixar só, então eu vou apagar só essas pontas e só um pouco dos lados, porque a ideia é que isso aqui vai ser um meio tom da luz pra dar uma leve diluída no highlight que vai estar por cima, e isso ajuda a dar um aspecto mais interessante para a luz. Mas lembrando de novo que isso aqui já é mais para um lado pessoal, né? Alguns estilos de cel shade vão ter múltiplas luzes, múltiplos tons de luz, outros não. Aqui no olho, inclusive, eu fiz porque dá um pouco mais de tridimensionalidade pro olho. E aí eu vou baixar isso aqui, eu vou ativar essa de cima, e eu vou abaixar essa aqui para uns 20, 19% aqui. Eu vou, inclusive, esqueci de dissolver aqui. E aí a ideia é você fazer o blur em partes que você sabe que ela vai estar diluída, por exemplo. E é claro, dependendo da superfície que você quer. Se você quer realçar um aspecto de esférico, é bom que você dilua bastante, né?
algo mais macio, algo que é mais sólido, mais rígido, uma aresta, aí você pode fazer maior. Como aqui é uma coisa mais muscular, eu posso fazer um pouco mais quadrado aqui também. Mas no rosto, eu quero deixar um rosto mais suave, o nariz também, e aí eu posso fazer essa parte. E aí fica essas duas camadas, aqui ó, sem o segundo tom, o meio tom de luz e com. Eu acho que fica muito mais interessante com o meio tom. Aí eu posso flatear essas duas. Ó, uma estava em 19%, a outra estava em 100%. Eu vou flatear as duas. Ó, aqui, olha uma coisa que eu percebi, ó. Eu posso pegar o highlight principal aqui também, como eu dei uma diluída, eu posso dar aqui também, ó. Aqui também. Aqui meio que se perdeu, mas tudo bem, não importa. Eu posso até baixar um pouquinho mais, deixar em 17%. Eu vou flatear os dois. E aí ainda aqui eu vou usar um airbrush bem de leve por cima. Pronto. E aí já fiz a luz. E aí agora eu vou colocar aqui de novo, em Multiply, a cor do fundo, que é a oclusão de ambiente, ou então a ambientação do personagem. Vou colocar aqui nos 20%. Pronto, eu tenho essa parte. E aí o que é interessante é que eu posso fazer qualquer coisa. Por exemplo, se eu quisesse que esse aqui, ó, fosse um dia de tarde. Eu vou pegar aqui essa cor aqui laranjada, vou passar aqui por cima. Eu vou colocar color, vai, acho que color fica melhor. Isso. Vou pegar agora uma coisa aqui pro meu aqui, ó. Nossa, mas tá bom, né? Não tá passando muito bem o que eu quero, então eu vou colocar outra por cima e multiply. Só pra me dar a intenção de que parecer que isso aqui é um dia de tarde. Eu posso vir aqui, pegar essa cor aqui, ó, do céu que tá esse tom mais ameno, pegar aqui, passar por cima. E essa luz também, pegar uma cor mais alaranjada. Pronto. Eu já fiz algo que está mais condizente com a luz de um entardecer. Então o bom do cel shading, inclusive eu coloquei em Quest para ficar, é porque eu posso colocar para absolutamente qualquer ambiente que eu quiser. Eu não necessariamente estou preso a um, porque se eu fazer tudo separado nas camadas, eu posso utilizar esses tons e essa tecnologia, esse estilo, de modo a favorecer aquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu quero desativar esse modo aqui de dia coisa. Ó, pronto, troquei. Eu vou ativo do dia normal de novo. Ah, mas agora eu quero fazer um cenário que é de tarde. Tá bom, gente, ativo de tarde. Ah, mas agora eu quero fazer uma noite que é escura. Tá bom, a gente vem aqui, ativo da noite escura. E todo esse processo ele é feito dentro dessa noção, entendeu? Então a ideia é o seguinte, se você tem uma noção básica de tridimensionalidade, você entende como que é a estrutura facial dos músculos, dos objetos, dentro desse princípio de tridimensionalidade, você consegue fazer absolutamente qualquer coisa com o cel shading. E ele é muito prático. Ele é muito prático. Para fazer quadrinhos em específico, ele vai te ajudar horrores para você conseguir fazer o seu cenário. Inclusive esse aqui achei que ficou bem bonito. Combina com ela, que ela tem o cabelo ruivo, né, alaranjado. Mas enfim, eu vou apagar aqui os que não me interessam, porque a cena desse meu quadrinho tá de noite. Então, vou mudar de base. Esse aqui eu vou apagar também. E esse aqui eu já deixei pronto, que é do ambiente da noite. No mais, a dica do vídeo de hoje era essa, como que você pode utilizar o cel shading para outras coisas que não essa. Depois de fazer todo esse esquema do cel shading que eu passei para vocês, tanto para luz quanto para sombra, você pode fazer aquele outro vídeo, como outro vídeo que eu passei, o processo de filtragem que vai dar a cara final de um frame de anime, como se fosse um print screen de um anime. No mais, eu agradeço a atenção de vocês, aqueles que estão interessados ao vídeo de Kingdom Hearts, logo mais ele sai, tá bom? Eu estou em processo de edição dele. E é isso, no mais, um beijo a todos, até o próximo vídeo.